Vamos falar do londrinense Otávio? Rapaz, que livramento do Otávio. Em 13 dias, perdido em plena floresta amazônica depois da queda do avião. Nós conversamos com a irmã dele. A irmã dele contou um pouquinho de todo o sufoco que ele viveu. O Wesley está ao vivo comigo. Eu fico imaginando, Wesley, o desespero. Durante o dia, você até consegue imaginar ali como é que ele se comportaria na selva. Mas imagina durante a noite. Acho que perdido, sem fome, sem estrutura, com os barulhos ali da selva, deve ter sido aterrorizante. É muito difícil, né, Parra, da gente imaginar o que aconteceu, então, com esse londrinense ali na mata fechada, onde caiu esse avião. A família, claro, teve o primeiro impacto no dia 27 de setembro, quando viu a imagem do avião. Quando aconteceu o acidente, o Otávio não foi encontrado. Mas a todo momento a família manteve as esperanças, então, que ele estava vivo e ele foi encontrado sem nenhum ferimento grave. Para a família foi um verdadeiro milagre o que aconteceu. Também é importante ressaltar, né, que o Otávio já trabalhou como policial militar e para a família isso também pode ter colaborado para ele ficar ali na mata, para ele poder ter sobrevivido tantos dias, já que o policial militar tem um treinamento diferenciado de uma pessoa comum em uma situação como essa, né, Parra? E o detalhe, então, que ela conversou com a gente. Ela saiu de Londrina, foi até Roraima, então, quando o irmão dela foi encontrado, ela estava lá. Foi uma felicidade gigantesca para a família, né? Nós temos fotos dele quando foi resgatado, então, dentro de um outro avião. Ele foi encontrado por um barqueiro às margens de um rio e até o sorriso no rosto do Otávio, né? O alívio por tudo que aconteceu, e ele foi resgatado com vida, sem nenhum ferimento grave. O jornalista Guilherme Batista preparou uma reportagem completa, contando os detalhes e também a fala da irmã do Otávio. Vamos acompanhar. No vídeo enviado à nossa equipe, a irmã do piloto londrinense traz mais detalhes das dificuldades enfrentadas por ele em plena selva amazônica. Otávio Munhoz sofreu um acidente aéreo em Roraima no dia 27 de setembro. Os destroços do avião foram encontrados pela Força Aérea Brasileira no dia seguinte ao acidente. Mas Otávio só foi resgatado no último domingo, após passar quase 2 semanas perdido na floresta. O Otávio informou que ele estolou o avião sobre uma copa de árvore e a árvore não aguentou o peso dele, então ela foi descendo um pouquinho, que não deixou a queda total da árvore, foram os cipós, só que o avião ficou penso para um lado. Ele disse que quando ele retirou o cinto para tentar sair do avião, a porta do avião abriu e ele caiu de uma altura considerável. Cássia confirma que o irmão caiu com o avião em cima de algumas árvores e que depois do acidente precisou sair de perto da aeronave por conta de um princípio de incêndio. Na queda, o Otávio bateu a cabeça, ficou bem atordoado e quando ele conseguiu retomar a consciência, ele percebeu que havia combustível caindo sobre ele e ao olhar para a aeronave ele percebeu um princípio de incêndio. Então, com muita dificuldade, ele conseguiu levantar e sair de próximo do avião, porque havia uma possibilidade de explosão. Após um certo tempo, ele tentou retornar para a aeronave e não conseguiu localizar mais ela. Depois disso, segundo a irmã, Otávio até tentou voltar para o avião, mas não conseguiu. Perdido na mata fechada, ele decidiu então tomar uma única direção. A mata é muito densa, é uma mata virgem, e ele não conseguiu retornar. E aí ele procurou uma direção e começou a caminhar todo dia na mesma direção até que ele encontrasse um rio onde tivesse passagem de pessoas com barcos para que ele pudesse ser resgatado. Foram 13 dias de muita caminhada. Durante esse período, Otávio se alimentou de frutas e bebeu água do rio. Ele perdeu 17 quilos. Debilitado por conta da exaustão, o piloto encontrou no fim da jornada a nascente de um rio e, num ato de desespero, resolveu boiar na água e ser levado pela correnteza. O Otávio ficou 13 dias dentro da mata, contando com o dia da queda. Ele caminhou todos os dias e dormiu durante a noite. E nesse último dia ele encontrou um rio
que ele conseguia nadar dentro e boiando. Ele ficou por 5 horas dentro desse rio, até que o rio desagou no rio Mucajaí, onde ele foi resgatado. Otávio foi resgatado e levado para um hospital em Boa Vista, onde continua internado em recuperação. Ele escapou sem ferimentos sérios do acidente aéreo, mas, de acordo com a irmã, ainda está muito abalado. Nós estamos aguardando que o Otávio se recupere para que ele mesmo possa contar a experiência dele para vocês. Mas estamos respeitando esse momento até para que não aconteça uma revitimização com ele com relação aos fatos acontecidos. O que eu posso adiantar para vocês é que o Otávio, ele fala que ele ficou muito tranquilo, ele conseguiu dormir, o que atrapalhou o sono foi o frio, mas que todos os dias que ele caminhou todos os dias, ele teve forças para caminhar e ele sabia que era a intercessão de orações que estavam fazendo para que ele fosse encontrado e resgatado. Ainda não há previsão de quando ele voltará para Londrina. Enquanto isso, a irmã, que acompanha o piloto em Boa Vista, em Roraima, fez questão de agradecer a corrente de oração e de pensamento positivo formada em prol da localização de Otávio. A família acredita que ele só sobreviveu graças a um milagre. Eu, em nome da minha família, em nome do próprio Otávio, que ainda não está em condições de falar, gostaria de agradecer imensamente, infinitamente, todas as orações e as contribuições, os compartilhamentos das nossas solicitações de ajuda, porque foi isso que nos auxiliou aqui para que nós pudéssemos fazer as buscas e não deixar a esperança morrer. Rapaz, foi por Deus mesmo, tá? Ele já saiu do hospital e a previsão de que ele chegue a Londrina no próximo sábado. Estamos muito na expectativa para que ele conte como é que foram esses 13 dias. Rapaz, é um milagre de Deus a vida desse cara. 12h53, vem pra cá.